falando já do livro do senhor, que eu fiz questão de comprar a trilogia em capa branca, na esperança de receber o box. Eu também, mas ficaria caríssimo. Infelizmente, como eu sou cavalo de corrida correndo por fora, né? Eu tenho que recorrer a esses meios mais difíceis. E eu queria mesmo um box com capa dura, com os 3 livros, mas o preço proibitivo não deu. Não, mas tudo bem. O mais importante são os artigos. Professor, o primeiro artigo que eu queria comentar com o senhor é sobre Ramondu e a tolerância. Eu gosto de lembrar de um outro escritor e filósofo seu conterrâneo, né, Gustavo Corsão, que tinha uma frase, acredito eu que citando o cardeal Pi, e ele dizia assim, a fé adamantina há de nos garantir a mais pura e cristalina intolerância. Era a frase que o Gustavo Corsão gostava de dizer, brincando, né? Com esse aspecto misto entre tolerar os atos humanos e não tolerar as ideias que são contraditórias, erradas e, por fim, né? E quando a gente analisa o contexto social do nosso filósofo, tem duas coisas que chamam bastante atenção, né? A primeira é essa universalidade, então, característica dele, de um medieval, né, de ter todo esse conhecimento, como posso dizer, quase como que uma catedral, né? Tudo está organizado, está ordenado, desde os astros até a música do mundo sublunar, tudo é uma grande ordem, uma grande estética, e ao mesmo tempo um mundo que está em constante mudança, né? Ele conviveu ali com judeus, com muçulmanos, já no final da Reconquista, e obrigou ele a um tema jurídico muito delicado, que é a recepção de povos tão diferentes, de credos diferentes, em uma ordem social. E isso nunca é fácil de se resolver política e juridicamente. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre essa tolerância do nosso filósofo, com esses aspectos e se essa influência jurídica e política foi forte nele ou se ele contradisse essa parte. Olha, esse texto, deixa eu só olhar aqui. O Delírios da Idade Média tem, na seção de filosofia, 3 trabalhos e os 3 são sobre o Ramon. Esse que te chamou a atenção é o livro, a obra é chamada O Livro do Tártaro e o Cristão. E eu recebi um convite. Na verdade, esses temas costumam surgir após convites, né? Eu sou estimulado a pensar alguma coisa, normalmente por algum evento, um congresso ou um curso que me convidam e tal. E foi um evento que aconteceu em São Paulo, sobre tolerância. E eu fui convidado para apresentar um tema. E justamente havia acabado de ser lançado pela uma editora lá da Catalunha, o livro do Tártaro e do Cristão. É uma coleção de textos latinos do Ramon e traduzidos para o catalão. Ou seja, o texto originalmente foi escrito em latim e a editora publica a tradução para o catalão. Os livros são bilíngues dessa coleção. E eu adquiri. E coincidiu com o convite para São Paulo. E também coincidiu com a oportunidade de eu poder escrever sobre o assunto, porque no Brasil, o Instituto de Filosofia e Ciência Raimundo Lúrio, ele, em São Paulo, com sede em São Paulo, e instituto que pertence, tecnicamente falando, à Igreja Católica, né, ao Opus Dei. Eu trabalhei lá cerca de 10 anos fazendo traduções dos textos catalães do Ramon Llull, e eu ficava um pouco incomodado porque a proposta do Instituto, não sei se mudou hoje, que eu saí do Instituto já há alguns anos já uma década, lá se vai uma década, era apresentar o filósofo como um filósofo tataravô do diálogo interreligioso atual da Igreja Católica. Claro. E eu achava aquilo não casava, aquilo não batia com os textos que eu lia e traduzia. Eu também demorei um pouco a perceber, porque ele não é um filósofo
ele não tem uma redação clara, como, por exemplo, o próprio São Bernardo, ou Tomás de Aquino, enfim, ele não cursou a universidade, ele era um autodidata, e ele tem um modo de escrever que, certa vez, me contaram, me explicaram como se escrevia uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, como se fosse uma costura. Você dá a volta e volta no mesmo ponto, né? E o Ramon dá uma volta enorme para voltar sempre no mesmo ponto. E eu demorei um pouquinho a entender. O objetivo dele era provar que a Santíssima Trindade existe no mundo. Provar racionalmente, o que é uma coisa impossível, né? Tomás de Aquino ficaria escandalizado com esse racionalismo da fé. Mas, e de um modo assim um pouco confuso. Os textos não são muito claros. E nas minhas traduções, a Vanessa vai logo falar sobre isso, imagino, eu tentei deixar do modo mais claro possível, sem cortar as repetições dos textos, né? Porque também os medievais têm esse sentido circular, né? Elíptico de escrever, para ajudar na memorização do leitor. E o Lu, ele era tudo, menos tolerante. Pelo contrário, eu tive uma vez no congresso com o professor Carlos Nogueira e com o professor Roberto Pique, Carlos Nogueira para apresentar Tomás de Aquino, eu, o Ramon, e o Roberto Pique, o Guilherme de Ockham, se não me engano. E conversa vai, conversa vem com o Carlos Nogueira, eu vou me permitir contar essa, que é engraçadíssima. O Carlos Nogueira me vira e fala assim, olha, o Lúlio era um biruta de aeroporto. Muito doido. Mas ninguém pode dizer que ele não era católico. Católico ele era mesmo, né? Então, assim, é uma espécie de diálogo. Ele realmente tenta dialogar com muçulmanos e judeus. Ele tenta, não, ele dialoga. Ele viajou até o norte da África e foi pregar lá entre muçulmanos, sofreu apedrejamento, foi aprisionado, ficou lá um tempo preso, depois foi expulso. Né? Viram que ele era meio doido e mandaram ele embora. Então, mas assim, é um diálogo com o intuito de converter. Né? Que é esse o sentido bíblico, o sentido cristão, católico. Você fala sobre a fé, o Cristo manda, você manda os apóstolos saírem pelo mundo pregando a palavra. E não é dialogar por dialogar. Não é, vamos chamar o muçulmano, vamos conversar aqui. Eu converso sobre a Bíblia, você conversa sobre o Alcorão e ficamos numa conversa eterna aqui, sem chegar a lugar nenhum. Não, o Ramon, vocês vão poder ver no texto, ele quer conversar, ele realmente quer conversar. Nesse sentido, ele é um precursor, mas não podemos distorcer o personagem nem o tempo. Né? A Igreja Católica tinha, no século XIII, XIV, XV, etc., um sentido missionário, que hoje em dia está um pouco perdido. Né? Hoje em dia, a Igreja está mais parecida com... O Vaticano é mais um Estado, né? Mais uma... É um Estado. E eu não vejo, pelo menos publicamente, nos meios de comunicação, esse ímpeto, esse afã de conversão. Né? E talvez por isso a Igreja esteja perdendo tantos fiéis no mundo, né? Desde a década de 60 para cá, principalmente.